Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui com campeão mundial na mesa, ex-piloto de Fórmula 1 e vou te dizer, viu, um dos melhores profissionais que eu já conheci no mercado do automobilismo. Tô falando do Lucas de Grassi, campeão mundial da Fórmula E. Lucas, obrigado pela tua presença, cara. Queria que você viesse aqui há bastante tempo. Que bom que deu certo nessa tua passagem pelo Brasil. Eu que agradeço. Obrigado aí pelos elogios. A gente tenta fazer o melhor sempre. É isso, cara. Mas elogios mais do que merecidos, porque você construiu uma carreira muito intensa, com muitos resultados, e hoje é o nosso representante na Fórmula E. Antes de mais nada, eu queria que a gente começasse pelo tema Fórmula E. O que te fez acreditar lá atrás que esse campeonato poderia ser o que ele é hoje? Ele não era nem um campeonato mundial quando foi proposto a vocês, né? Na verdade, ele não era nenhuma empresa. Quando eu comecei a trabalhar no campeonato, eu fui o primeiro empregado do campeonato, fui a primeira pessoa que se comprometeu a essa ideia do Alejandro de fazer um campeonato elétrico, mas já estava muito claro que o futuro da mobilidade ia ser elétrica, né? O pessoal hoje em dia acredita cada vez mais com melhores produtos, melhores carros, né? Cada vez mais o pessoal acredita que a grande parte, principalmente da mobilidade urbana, vai ser elétrica, mas não era algo que era um pensamento tradicional há 12 anos atrás. E quando o Alejandro teve essa visão de por que o mercado ia cada vez mais seguir para o elétrico, criar um campeonato de Fórmula elétrico, eu achei que fazia sentido, porque o automobilismo ele serve como uma plataforma de desenvolvimento para tecnologias comerciais, né? A gente vê a Fórmula 1, por exemplo, desenvolveu o motor turbo, desenvolveu freio a disco, até espelho retrovisor, antes de ir para o carro de rua, ele foi desenvolvido na Fórmula 1. E a Fórmula 1, na época, não tinha nenhum desenvolvimento de elétrico, estava começando a história do KERS. Então fazia totalmente sentido, e quando eu vi quem eram as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto, eu tinha certeza que ia ser bem sucedido. O Jean Todt, Alejandro, enfim, pessoal que eu conhecia já da Fórmula 1, e por isso que eu apostei nisso. Daí fiquei no Endurance, né, um tempo, 4 anos, e daí quando a Fórmula E começou a crescer, e a Audi saiu do Endurance, a gente foi para a Fórmula E, e estou na Fórmula E aí, indo para minha 10ª temporada. 10ª temporada também da Fórmula E, um sucesso no mundo todo, e campeonato mundial, como eu falei. Agora, a gente tem algumas polêmicas que nunca se resolvem, né? Tem lá, come a coxinha por baixo ou por cima, o feijão é por cima do arroz ou por baixo. Carro elétrico também é uma polêmica danada, porque a gente fala aqui, e vai estar lá nos comentários, o cara falando, não, mas tem um combustível alternativo, não precisa ser elétrico, o elétrico ainda tem muitos empecilhos, como a rede de carregamento. Então, o que você apresenta como o grande diferencial do elétrico a todas essas propostas que vêm de alternativas para outros motores menos poluentes? Na verdade, o que a gente tem que olhar antes de tomar qualquer decisão, principalmente na parte de tecnologia, a gente tem que... Uma das coisas, talvez que meu pai tenha me ensinado, que faz mais sentido, me ensinou na escola, mas que faz mais sentido hoje em dia para esse tópico que a gente está discutindo, é a gente extrapolar para o futuro. Né? Se a gente fechar o olho agora e acordar daqui 100 anos, considerando que todas essas barreiras, ou esses empecilhos que você acabou de citar sobre o veículo elétrico atual, eles vão ser resolvidos por tecnologia e por desenvolvimento. Qual é, do ponto de vista dos princípios básicos da física, a maneira mais eficiente de você transportar pessoas e carga e logística e, enfim, realizar trabalho, né? Do ponto de vista físico, o trabalho que é você movimentar uma massa de um lugar até o outro, da forma mais eficiente possível. E a forma mais eficiente possível não é uma combustão de um ciclo Otto, que acontece no motor a combustão. A forma mais eficiente possível que a gente vê hoje de você conseguir transformar uma energia armazenada em energia mecânica, ela é via um motor elétrico. Né? O motor elétrico ele é 98% eficiente. Isso significa que 98% da energia armazenada
em elétron, em corrente elétrica, é transformada em energia mecânica. O máximo que dá para fazer é 99,999. Então não é que a gente está muito longe. Mas se a gente pegar o melhor motor de combustão hoje, ele é cerca de 45% eficiente, que é a conversão da energia química da gasolina, do hidrocarboneto, em movimentação, em energia mecânica. Qual é a vantagem hoje em dia do carro a combustão? A vantagem é que você armazenar hidrocarboneto de forma líquida, que é uma gasolina ou etanol, ele tem muita energia num espaço pequeno, que a bateria não tem ainda. A bateria, apesar do elétron ser praticamente infinitamente pequeno, você consegue armazenar quantos elétrons você quiser por volume, você precisa de uma estrutura química que comporte essa separação dos elétrons, dos íons, para conseguir gerar corrente elétrica. Então a bateria, ela é o fator, é o gargalo hoje do motor elétrico, mas da forma de você realizar trabalho no futuro, o motor elétrico ele já é o mais eficiente, muito mais do que o motor. Daí você pode perguntar, pô, mas e o motor? Ele não vai ser... A tecnologia também não vai resolver esses problemas do motor, por exemplo? Não vai transformar o motor no motor mais eficiente? Sim, mas existem as leis da termodinâmica que impedem que um motor de ciclo Otto ele passe de uma determinada eficiência energética, simplesmente porque para você gerar trabalho com expansão de gás, que é o que acontece dentro da câmara de combustão, você precisa de um diferencial de temperatura. E não dá para você trabalhar com 0 Kelvin, enfim, é uma parte um pouco mais técnica. É interessante para a gente saber também. Tem um limite da termodinâmica que segura o desenvolvimento dos motores numa eficiência que, tudo bem, pode aumentar ainda 5%, 7%, mas nunca vai chegar em 98%. Então, se a gente pegar a produção de energia para movimentação, para trabalho realizado, os motores vão ser cada vez mais elétricos. O grande problema é o armazenamento da energia, que é o que a gente acabou de falar da bateria. As baterias vão evoluir, elas não evoluem como um chip de computador que a cada ano dobra, cada 2 anos dobra a lei de Moore lá. Não é assim que funciona, porque é um processo químico mais complicado de você armazenar o elétron, mas o potencial de armazenamento de elétron futuro ele é muito alto. E mesmo se você não armazenar elétrico de uma forma química ou eletrostática numa bateria ou num capacitor, você pode armazenar de outra forma. Por exemplo, hidrogênio com célula combustível. Um carro a hidrogênio, ele usa o motor elétrico também, ele não tem um outro motor. O motor elétrico é mais eficiente. E é por isso que a mobilidade, se a gente acordar daqui 100 anos, tudo vai ser elétrico. Agora, menos foguete. Foguete não vai ser elétrico, você precisa gerar uma reação de que espelhe o gás para o foguete conseguir subir. Aeronaves também, você acha? Porque a aeronave também, acho que o fato do combustível... A aeronave, sem dúvida. A aeronave, um dos grandes problemas de avião você não consegue voar alto porque não tem oxigênio para gerar a combustão da turbina. E o arrasto, a quantidade de energia gasta para um avião voar, é praticamente o arrasto aerodinâmico dele. E quanto mais alto ele voa, menos arrasto ele tem. Tanto que se ele voar no espaço, ele tem arrasto zero. Você não precisa de nenhuma energia marginal, adicional, para fazer o avião voar. Então, se o avião for elétrico, considerando que as baterias sejam leves o suficiente, ele vai conseguir voar muito mais alto e muito mais barato e eficiente que o motor a combustão. No momento, isso não vai acontecer, porque a bateria precisa melhorar quase 40 vezes para chegar na densidade energética necessária para que isso possa acontecer. Então, isso não vai acontecer no curto prazo. Então, realmente, combustíveis renováveis, mais do que combustíveis sintéticos, os renováveis acho que vão ter um custo-benefício muito melhor. Os combustíveis de 0 carbono, não que tenham offset de carbono, mas que realmente são 0 carbonos, eles vão ser muito mais usados, na minha opinião, em tecnologia aeroespacial, em aviões, do que necessários para os carros. Obviamente, alguns veículos, interior do Brasil, alguns países mais subdesenvolvidos, o carro a combustão vai ficar durante muito mais tempo do que o elétrico por causa de infraestrutura de recarga e tal. Mas o elétrico já está começando a ficar mais competitivo simplesmente porque vai ser mais barato você comprar e manter um carro elétrico. Na verdade, você vai comprar cada vez menos. Você manter ou usar uma mobilidade elétrica porque ela é mais eficiente do ponto de vista energético do que uma combustão. Então, naturalmente, a sociedade vai para aquilo. Ah, mas eu gosto de carro a combustão. Eu também gosto. Eu tenho um V10,
Não vou falar qual carro. Eu tenho um V10, câmbio H, que eu gosto de andar final de semana. Mas ele não é feito para andar no trânsito. Eu não levo meu filho para a escola com ele. Eu levo meu filho para a escola com um carrinho pequenininho, tipo aquele Twizy. Sim. Pequenininho, que eu levo ele, que é mais barato que uma moto, e é elétrico, carrego na tomada de casa. Então, assim, você gostar de carro a combustão e você usar aquilo para um prazer, vai ser igual andar a cavalo. Pô, eu gosto de andar a cavalo? Pô, adoro cavalo. Vou lá pro sítio e ando a cavalo. Você gosta do carro a combustão, gosta do V10? Você vai andar com o seu V10. Só que você não vai pro cavalo pro supermercado. Não tem lugar para você parar um cavalo lá para você comprar a sua comida. Então, é assim que, por esses princípios básicos de análise, você consegue enxergar que a tendência vai ser essa, independente da subjetividade ou do seu ponto de vista. Basicamente, você partir dos princípios da física e tentar regredir para a situação atual. Eu acho que é uma análise muito mais objetiva do que simplesmente ficar discutindo, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, assim, assado. Sim. Quando você fala da evolução da bateria, eu acho que a própria Fórmula E é um grande exemplo disso, né? Você foi campeão numa categoria que, por regulamento, exigia troca de carro. Hoje ela não exige mais e vai muito além disso. Ela está caminhando para que haja um recarregamento durante as provas. Então fala um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento e como é que você enxergou essa evolução toda. A Fórmula E é o exemplo básico, né? Quando foi feito o primeiro carro da primeira geração, não existia um carro de corrida elétrico. Era tipo galinha e ovo. Não tinha o carro elétrico de corrida, então não tinha corrida de carro elétrico. Não tinha corrida de carro elétrico, não tinha carro elétrico de corrida. Então a gente teve que fazer o primeiro carro. Ele era bem básico, né? Chegava a 230, 240 km por hora, tinha ali os 300 cavalos. E você tinha que trocar de carro no pit stop, que era uma dificuldade a mais. Na verdade, o piloto, ao invés de ter o mecânico lá trocando a roda, a gente tinha que sair de um carro e entrar no outro, porque a bateria não era grande o suficiente. Inclusive, nem os motores eram fortes o suficiente. A gente tinha 5 marchas do carro. Hoje em dia, você não tem mais marcha. Uma marcha, o carro faz de 0 a 320 com a mesma marcha. Como se a primeira tivesse engatada, porque o carro gira 30.000 RPM. O motor do Fórmula E gira 30.000 RPM. Então é como se você engatasse a primeira e o seu o contagiro do Fórmula E fosse até 30.000. Então a primeira vai de 0 até 30.000. Quando você chegar a 30.000, você está a 320 km por hora. Por isso que não existe troca de marcha, porque é como se a primeira fosse quase infinita ali do seu carro a combustão. E daí teve a geração 2, que foi um carro que já tinha uma bateria só, não precisava trocar de carro, já aumentou a potência para 450 cavalos. E a geração 3 foi adicionado um motor extra na frente, que ainda a gente não pode usar para acelerar o carro, só para frear o carro. Então o carro aumentou a eficiência energética até para 93%, então a gente recupera toda a energia que gasta na corrida, na frenagem, como se fosse um KERS mais forte, né? Um KERS on asteroid, que gera a capacidade do carro de frear com 800 cavalos de potência elétrica. Então, a hora que você encosta no freio, no Fórmula E, o disco, a gente nem tem disco atrás. O carro não tem nem freio atrás, ele só tem disco na frente por precaução, mas na corrida a gente tem um motor na frente e um atrás, no geração 3. Quando você encosta no freio, ele usa a energia de velocidade do carro, a energia cinética do carro, para transformar aquilo para carregar a bateria. Então ele é, sei lá, 3 ou 4 vezes mais forte que o KERS da Fórmula 1, em termos de recuperação de energia. E o carro da Fórmula E, ele é 15 vezes mais eficiente que o carro de Fórmula 1. Então a energia gasta por um carro de Fórmula 1 em uma volta, dá para dar 15 voltas com o carro de Fórmula 1. Por tudo aquilo que você explicou da eficiência do motor a combustão e tá ficando cada vez mais forte e mais eficiente. Então o carro da Fórmula E já tem 800 cavalos e a gente pode carregar ele com 800 cavalos. Então, a partir desse ano, que é a inovação que vai ter para esse ano, quando você para, não vai ter um pit stop de alguns segundos e você vai conseguir carregar o carro com esses 800 cavalos de potência elétrica, que vai dar mais 4, 5 voltas. Só que essa tecnologia que a gente está testando agora esse ano não existe ainda no mercado comercial. No mercado comercial, o carregador mais forte que tem, acho que são 150 kW. Esses são 4 vezes a potência. Então, num carro normal, você carregaria 100% da sua bateria do 0 a 100% em 6 minutos. Fantástico. Então, assim, quando essa tecnologia daqui a alguns anos for comercialmente viável, você vai parar seu carro num posto, em 6 minutos você carregou aí 400 km, 500 km de range. Acaba esse problema de, não vou ter range para... Obviamente, você vai ter que instalar isso, vai ter que ter nos postos e tal,
Vai demorar, mas não tem volta. A tecnologia já mostra que isso é capaz de ser feito. Você comparou a Fórmula 1 e Fórmula E, e uma das coisas que eu gosto muito em você é que você é um cara que não segura nada do que tá pensando ali, né? Manda na veia. E eu lembro que eu postei uma notícia de que o Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, disse que a Fórmula 1 nunca seria elétrica. E aí a tua resposta foi... ele pensa que nunca será, mas eu tenho certeza que será. O que te faz crer que o CEO da Fórmula 1 não está com a visão mais apurada da coisa? Não é isso. Não é que ele não tem a visão. O Stefano, meu amigo pessoal, a gente... É o que eu tô pondo fogo aqui mesmo. É isso aí. Ele levou a Fórmula 1 agora de um valor de mercado de 7, 8 bi para 18 bi, com o Drive to Survive. A Fórmula 1 cresceu muito, aumentou o público, deixou o público mais jovem, fez um trabalho excelente de transformar a Fórmula 1 num show. E eu acho que ele quis dizer com aquilo é que enquanto ele estiver lá, não vai ser elétrico. E não vai ser mesmo, porque não existe tecnologia ainda para fazer um carro de Fórmula 1 andar na velocidade que precisa, durante o tempo que precisa, com a performance que tem hoje. Senão vocês já teriam isso. Sim, poderia custar mais caro, a gente não tem isso porque seria mais caro, mas essa tecnologia ainda não está lá. É a mesma tecnologia de você fazer um 747 elétrico para voar de São Paulo a Londres. Não dá. É fisicamente impossível hoje você fazer um 747 elétrico para ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Não dá. O carro de Fórmula 1 é a mesma coisa. Nem a hidrogênio dá. Eu calculei outro dia quanto precisaria de hidrogênio para fazer a corrida e o tanque teria que ser 3 vezes o tamanho do que é hoje. Não é viável com pressão de 2.000 PSI, de 250 a 700 bar de pressão. Para ter isso, também não daria. Então, o que eu acho que ele quis dizer é o seguinte: a Fórmula 1 pode ser que não seja elétrica nunca, por opção. Não queremos ser elétrica. Na verdade, as emissões dos carros representam menos de 1% das emissões do campeonato. Sim. As emissões do campeonato é levar toda aquela bagagem de containers do Japão para o México, para o Brasil, volta para a Europa, volta para o Brasil, o mundo inteiro. Isso é 95% das emissões. Então, que para a Fórmula 1 ser mais sustentável, ela precisa ter avião elétrico. Ela não precisa fazer o carro elétrico, como olhando só para aquilo. Então, acho que ele quis dizer isso. Agora, eu não vejo como não... Se a Fórmula 1 quiser ser relevante para veículo comercial, se quiser ser relevante para o carro que vai ser usado nas cidades, vai ser usado pela sociedade no futuro, não tem como ela não ser elétrica. Agora, se ela ser uma plataforma de entretenimento, que relevância tem para a tecnologia o futebol? Pouquíssimo, talvez. Uma chuteira melhor, um sensor que a bola entra no gol. Sim. Pouco. É uma plataforma de entretenimento. A galera gosta, assiste, você torce, você joga. De repente, a Fórmula 1 quer seguir esse caminho. Isso é muito mais entretenimento do que relevância comercial. Beleza, não vai ser elétrica. Pode não ser elétrica. Agora, quer ser relevante para as empresas, para os automakers, vai ter que ser elétrica. Entendi. Bom, mudando um pouquinho de assunto, quero usar a sua experiência também num outro ponto aí, as suas ideias, que é a questão dos track limits, que a gente vê muito na Fórmula 1, tá fazendo o fã olhar com um olhar mais de desencantamento, porque ele vê as categorias norte-americanas, por exemplo, em que isso é muito mais liberado, mas aí as categorias FIA têm a questão da segurança, e eu sei que você propôs na Fórmula E um sistema de medição em que isso seria mais automatizado. Explica para mim o que é isso e se ele estaria disponível também para a Fórmula 1 esse sistema. Bom, track limits é algo bem polêmico, mas partindo do pressuposto que você pode desenhar uma pista nova, você ter problema de track limits significa que você fez um péssimo trabalho como designer de pista. Uma pista bem desenhada, ou desenhada por pessoas que entendem sobre corrida, ela não gera o incentivo, ou determinada parte daquela curva, que teria o track limits, ela não gera o desenho dela, não faz o piloto ter o incentivo de ter que ir fora da pista para ganhar tempo de volta. O problema do track limits é exatamente isso. É você, num determinado pedaço da pista,
ter a opção de você andar numa parte que não é homologada e aquilo é mais rápido do que você andar na parte homologada. E daí você é incentivado a ir lá porque, obviamente, você está tentando ir o mais rápido possível. Algumas pistas já não foram desenhadas, elas surgiram de aeroportos, por exemplo, Spa era uma pista que ligava uma cidade na outra, Silverstone era um aeroporto, tem muita pista que foi redesenhada, mas o desenho original não era assim, na época não tinha esse problema de track limits, por exemplo, tinha brita ou tinha grama, e muita gente fala, põe a brita ou põe a grama. Sim, dá para pôr a brita e a grama, só que daí para as outras categorias que usam aquela pista, fica muito ruim. Então, por exemplo, se você transforma Silverstone, que 330 dias do ano é corrida de carro amador, não é Fórmula 1. Você coloca a brita em todo lugar, toda vez que roda um amador que foi andar lá com o carro dele de rua, ele para na brita, precisa vir um caminhão, arrancar o carro da brita, refazer a brita, dá muito trabalho. Daí o pessoal põe asfalto porque é muito mais prático. E daí a galera começa a usar o track limits. Hoje em dia o sistema é super arcaico. Como é que funciona? Tem uma câmera, o carro passa lá e tem um cara olhando, falando, ó, aquela roda passou 1 centímetro para lá, 1 para cá. Tem a discussão, o pneu, será que a roda dianteira, a traseira, daí tem a regra, tem que ser 2 rodas na linha branca. Se você tiver 4 rodas para fora da linha branca da pista, significa que você foi fora do track limits. E daí para cada curva tem um agreement entre os pilotos e o diretor de prova, ali pode, ali não pode. Enfim, não é mal feito também a parte organizacional dos track limits. A minha sugestão, que eu acho que talvez seja a mais fácil do ponto de vista operacional e do ponto de vista de incentivo para os pilotos, é o seguinte: eu chamei de Virtual Gravel. É mais ou menos o que até tem nos videogames. É o seguinte: você colocar um sensor, pode ser um sensor óptico, pode ser um sensor eletromagnético, na parte na qual o carro tem a tendência a ter o problema de track limits, ou em qualquer curva. A partir do momento que o carro passou lá e aquilo ativou, significa que realmente você foi lá, você não precisa de um humano olhando a tela e depois deletando a volta, sei lá, 10 minutos depois, ou no final da classificação, ou enfim, ou na corrida e tal. A partir do momento que você passou lá, você consegue programar o motor, o carro, a ter uma perda de tempo. Você tem um desincentivo, você perde potência. Pode ser 20% da potência durante 30 segundos, pode ser 80% da potência durante 10 segundos, pode ser 100% da potência durante... Você programa do jeito que você quiser, de uma forma que mantenha a segurança de quem está em volta. Igual que você for para a brita. Se for para a brita, também você vai mais devagar, se você voltar da brita. Então você consegue programar de uma forma automática, na qual, se o carro for determinada parte da pista, ele automaticamente recebe essa penalidade. É totalmente objetivo, não tem ninguém olhando. É instantâneo, então você não tem volta deletada. Se você foi lá, você vai ter uma perda de tempo. Mas Você falou, como no videogame. Igual no videogame. Só que, eu fui empurrado lá. Tudo bem. Daí é uma discussão para os stewards, porque daí tem quem estava em qual posição. Mas na brita funcionaria da mesma forma. Se você for empurrado para a brita, também você perderia a posição, perderia tempo. Mas depois isso é julgado pelos comissários de prova depois, se existe uma disputa. Mas os track limits de uma volta de classificação seriam muito mais objetivos. E na Fórmula E também. Ao invés de precisar colocar um concreto na chicane, que, por exemplo, se você tiver uma batida, um pneu furado, acontecer alguma coisa, pode ser também acontecer de você bater e quebrar o carro ou se machucar, você pode ter um sistema desse na qual você atravessou a chicane, você cruzou ali, você tem essa perda de potência ou do que quer que seja, que você perca o tempo que você ganhou nessa vantagem que você teve. E isso, claro, é igual para todo mundo, fica 100% objetivo, tira a carga dos comissários de prova para ficar olhando em coisas que realmente são importantes e facilita. Eu até desenvolvi, inclusive eu tenho uma patente, eu abri essa patente, mas a patente está no meu nome, de um sensor óptico, que você não precisa nem... porque na Fórmula E, como é na rua, eu quis desenvolver alguma coisa que você não precisava furar o asfalto, porque precisava da permissão da cidade para furar o asfalto. Em Paris, o asfalto lá, a pedra é uma pedra de 500 anos, não dá para você furar e botar o sensor. Eu desenvolvi um sensor óptico, que ele lê uma tinta
especial, então você, por exemplo, pinta de roxo o track limits. E o sensor óptico, a partir do momento que você passa no roxo, o laser, ele lê o reflexo numa frequência diferente, ele sabe que você está no roxo, dentro de milímetro. Então ele lê o que você está no roxo, ele pode ativar um sistema falando, ó, track limits ou não. E inclusive falei para a FIA, falei, ó, vocês podem usar essa patente sem custo nenhum, mas está lá, está disponível. Ou seja, você apresentou e não te foi dado nenhum feedback de sim, de não? Não, de não. Direto de não. Direto de não. Não é assim, precisa ter o humano para saber. Eu discordo 100%. Entendi sem entender. Mas muito legal assim, a proposta, e eu acho realmente que seria um caminho interessante e por isso te perguntei disso. Vamos entrar um pouquinho aí na questão do Lucas esportista, Lucas piloto. Sei que você está voltando da Europa, onde você fez os primeiros testes com a sua nova velha equipe. Nova velha, a Abt Cupra. Como é que foi esse teste? Como é que você se sentiu na nova casa? Como é que foi? A Abt foi a equipe que eu corri os primeiros 7 anos da Fórmula E. E a gente ganhou o campeonato junto, fizemos acho que 37 pódios juntos. Enfim, foram anos de muito sucesso e a gente tem um relacionamento muito bom. E eles saíram da Fórmula E quando a Audi saiu. Então eu fui para a Venturi na época e eles saíram junto com a Audi. Eles voltaram ano passado com o powertrain da Mahindra, com a Cupra. E esse ano continuam com o powertrain, né, com o trem de força da Mahindra, que é uma desvantagem, porque não é o melhor trem de força, apesar que estava muito melhor agora nos testes. Mas eles continuam com o mesmo carro que eu corri ano passado. Então por que eu mudei de equipe? Eu mudei de equipe visando mais o longo prazo. Eu tenho certeza que o próximo powertrain que a Abt vai escolher vai ser um powertrain bom, competitivo. E mesmo assim, operacionalmente a equipe é muito boa, os engenheiros são muito bons, o carro evoluiu muito mais que o meu carro da Mahindra ano passado, tanto que eles marcaram mais pontos na segunda metade do campeonato. Os profissionais ainda são da sua época, alguns? Sim, pelo menos metade. Eu conheço há mais de 10 anos, então um pessoal muito bom, então eu estou bem empolgado, os testes foram bons, obviamente a gente está para trás, a gente não vai, muito provavelmente a gente não vai disputar campeonato, e talvez uma ou outra corrida a gente vai estar numa posição para fazer um pódio, mas a gente vai ter que fazer uma corrida, um final de semana perfeito para conseguir disputar um pódio. A Porsche e a Jaguar estão muito fortes. Não tem mais equipe fraca, né? Tá todo mundo ali, mas é muito próximo, né? Esse teste em Valência que a gente fez agora mostrou isso, tá? O grid inteiro em meio segundo. Então, assim, eu tava 2 décimos de P5, eu tava em P15. Então, assim, é muito detalhe, muito próximo mesmo. Mas eu tô bem feliz de ter voltado para a equipe. Bom, a gente também fica ansioso aí para essa temporada e quero te ouvir a respeito do que foi a temporada passada, porque você também não tinha grandes expectativas, foi lá no México, pole, aí conquista o pódio, lidera a corrida, e durante o ano aí a frustração foi maior ainda, porque você tinha feito uma grande prova e foi impossível repetir, tanto para você quanto para os seus companheiros de equipe. O que aconteceu, o que justifica essa performance tão boa de início e a queda de rendimento na sequência? Na verdade, a gente não teve queda de rendimento. O que aconteceu foi que na primeira prova da história da geração 3, primeiro, a FIA foi conservadora em quanto de energia a gente podia usar. Então, foi a corrida que teve menor management, administração de energia do campeonato, porque foi a primeira. A galera estava meio perdida, ninguém nunca tinha feito uma corrida com a geração 3. Então eu usei a minha experiência ao meu favor lá. Quando eu consegui ver que o carro estava bom, consegui encaixar umas voltas na classificação e a partir daí só levei o carro até o final da corrida, que deu para fazer o terceiro. Não dava para brigar com os Porsches, eu consegui ficar em terceiro. Então foi realmente uma conjuntura de coisas do início de campeonato que a gente acabou tendo uma vantagem boa. A segunda corrida foi minha segunda melhor classificação, classifiquei em 7º. Então foi pole, 7º, e a partir daí 14º, 15º, daí a galera começou a melhorar o carro, começou a entender como é que funcionava pneu, como é que funcionava a suspensão, o grid foi evoluindo e a gente meio que não conseguiu evoluir no mesmo pace. Então o resto do ano foi, principalmente a partir da primeira corrida ali, foi muito ruim, a gente ficou sem marcar pontos durante umas 8 provas, e daí no segundo parte do ano começou a melhorar, eu fiz um 7º em Portland, fiz um 6º em Londres, a gente conseguiu marcar mais pontos,
que a gente conseguiu evoluir um pouco o carro estava muito atrasado no desenvolvimento. O que aconteceu na Mahindra foi que assim que eu entrei na equipe, no meu primeiro dia na equipe, que eu cheguei na fábrica, o CEO foi mandado embora da época. E a gente ficou 4 meses sem CEO, numa época muito importante do desenvolvimento do carro. Sim. E isso atrapalhou muito o ano passado. Esse ano a gente já está melhor, já vai estar mais próximo. Existe ainda uma diferença para as equipes de ponta. Então não vou colocar, não vou deixar ninguém animado aqui, vai ser um ano difícil. Porém, a gente está trabalhando para conseguir cada vez ficar mais competitivo de novo e nos próximos anos, com certeza, lutar por vitórias. Corrida no Brasil. Temos mais uma edição aí em 2024. Sei o quanto você trabalhou por essa prova também. Como é que você se sente vendo a Fórmula E vindo ao Brasil com um contrato de longo prazo e sua expectativa para a próxima temporada aqui? Bom, estou aqui para isso, né? A gente lança a Fórmula E, a etapa de 2024. E fiquei muito feliz de fazer essa primeira prova no Brasil. Foram 10 anos de trabalho, vai e volta, para conseguir realizar essa prova. Então, por mais que a minha prova pessoal acabou sendo ruim, eu bati na classificação, consegui uma corrida de recuperação de último para 13º, mas não foi um final de semana bom. O evento em si foi um evento, na minha opinião, razoável, tinha muita coisa para melhorar e esse ano vai ser muito melhor. Essa temporada 10 vai ser muito melhor. O pessoal já sabe o que errou no passado, já conseguiu acertar, a pista vai estar melhor, a infraestrutura vai estar melhor, o suporte para os espectadores vai estar melhor. Então, assim, é um evento que está evoluindo e teve muita repercussão boa, apesar de ser pequeno ainda, em comparação com a Fórmula 1 e o Brasil ainda não ser um mercado que se adaptou muito à Fórmula E muito rápido, principalmente porque não teve TV aberta durante muito tempo. Então, a gente espera que continue que essa etapa no Brasil ajude o esporte, a Fórmula E, a se fomentar um pouco mais no território nacional. E a pista é muito legal, né? O top speed ali, 270, é animal. É uma pista de rua bem legal, dá muito vácuo, muito ponto de ultrapassagem, difícil porque aquele asfalto, aquele concreto do sambódromo, na hora que você vai frear 275 ali no final da reta, o carro escorrega para todo lado, é difícil. É uma pista bem técnica e bem legal. Todos os pilotos, pelo menos a maioria dos pilotos que falaram comigo, eles elogiaram bastante a pista e estão bem empolgados para voltar para cá. Bom, temporada 2024, você meio que já deu aí uma apresentação para a gente, já falou de quem está mais forte, quem está mais fraco, mas você acha que a gente vai ter uma repetição do ano passado com Jaguar e Porsche ou devem pintar mais alguém? Não, embora o campeão tenha sido D'Andretti, que também é Porsche. A disputa vai ser entre Jaguar e Porsche. Eu acho que o Jake Dennis fez um campeonato excelente ano passado e ele ganhou, mesmo com a Jaguar sendo campeão de construtor. Esse ano, eu acho que vai ser de novo uma briga entre Jaguar e Porsche. Nos testes já mostraram isso e as pistas desse ano são pistas de mais alta velocidade. Então devem ajudar ainda mais a Porsche. Mas é difícil, a Fórmula é muito perto, vai ser difícil saber. De repente, um ou dois resultados podem fazer a diferença. É isso, Lucas. Queria te agradecer aqui pela sua participação no Primeiro Stint e já quero te convidar de novo aí na sua próxima visita ao Brasil, porque tem muita história, não falamos de Fórmula 1 ainda. De Le Mans, tem muita coisa legal para falar. Esse era realmente para focar aí no elétrico, que era o tema que eu tava com muitas perguntas para te fazer. Aliás, eu ia te fazer uma fora do ar, mas eu vou fazer agora, antes de encerrar. Então vamos. Me explica o que é o tal do overboost, cara. Quando a gente vê lá o cara punido do overboost, tem até a explicação, passou um pouco da potência. Mas eu nunca consegui dar a explicação para o telespectador em casa mais adequada, assim, mais profunda. Então, me explica direitinho o que é o overboost. Na Fórmula E, a gente tem um limite de potência que é regulado pela potência elétrica que sai da bateria e vai para o powertrain. São 300 kW ou 350 kW durante a corrida, se você está usando o attack mode ou não. Como é que funciona? O controle do motor elétrico ele é muito, muito preciso. Você precisa saber exatamente a voltagem do sistema para ter a amperagem e volt vezes ampere
dá a potência elétrica. Então, 100 volts com 100 amperes dá 10 mil watts, que dá 10 quilowatts. Então, e a voltagem ela vai caindo quando a bateria vai diminuindo o state of charge, a capacidade dela. Então, você tem um controle muito preciso. Como nas provas de Fórmula E a gente está em pista de rua, o carro ele tem muito torque. Então, muitas vezes, a roda, você está a 250 por hora, só que a roda está a 260, 265, 255. A roda, ela meio que pula do chão um pouquinho. Ela não está 100% na mesma velocidade do veículo. Inclusive, se o pneu estiver na mesma velocidade do veículo, o veículo não consegue acelerar. Mesmo qualquer veículo acelerando, existe uma diferença entre a velocidade da roda e a velocidade do veículo. E o que acontece? Como a potência do motor é rotação vezes torque, se a rotação aumenta muito rápido, você precisa diminuir o torque. Só que como isso acontece centenas de vezes por segundo, às vezes a rotação sobe mais rápido do que o controle do motor consegue diminuir o torque. E daí o motor excede a potência máxima da FIA. Sim. E daí você toma o pênalti. Entendi. Então é um problema de controle, de overspeeding da roda flutuando quando o carro está em alta velocidade. Num bump ou numa parte que tem um óleo ou uma areia. É uma variação do RPM do motor que não consegue ser controlado a tempo. E, obviamente, a gente está no limite do limite. Você está tentando estar na potência máxima o tempo todo. Né? 300 kW, então você está lá 299,95, 299,93. E se você variar muito, acontece de você tomar o pênalti. Pronto, gente. Passei o ano todo querendo explicar o Overboost. Agora temos uma explicação maravilhosa. Vou deixar guardado. Vou mandar o link para os meus amigos quando eles perguntarem. Lucas, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Desejo aí muito sucesso nessa temporada. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Valeu. Tamo junto. Tchau. Se vocês tiverem dúvidas, postem aí nos comentários. Eu mando pro Lucas lá também para ele responder. Pode deixar, eu respondo no Instagram lá. Acompanhem no Instagram também e a gente vai se falando. E, claro, não esqueçam de se inscrever no canal, hein? Isso é muito importante. Estamos em busca aí dos 50 mil inscritos. Da minha parte é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.